Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma ATPC, que está sendo transmitida pela Diretoria de Ensino da região de Diadema. E hoje eu estou com a PCNP Camila, que é PCNP de inglês. Eu sou a Roseli, PCNP de Química. Fala oi para o pessoal, Camila. Bom dia, pessoal. Como a Roseli já nos apresentou, né? Então, eu sou a Camila, a PCNP de Língua Inglesa. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre plano de aula. Nós vamos falar sobre as estratégias no plano de aula. Mas antes, alguns recados, né? Nosso conteúdo ficará disponível na nossa plataforma de conteúdos, NPE Diadema, tá? Que a maioria já conhece, né? Todos já conhecem, tá? Vai ficar lá disponível no nosso repositório. Pedimos também para que vocês não coloquem nenhuma informação que seja particular, privada, tá? Nos comentários, tá bom? Que é por questão de segurança, né? Os recadinhos que a gente sempre dá. Então, vamos começar? Bora lá. Pode passar o próximo, por gentileza. Lembrando que hoje quem está passando o PPT para a gente é o PCNP Rodrigo. Já Isso. agradecendo, né? Muito obrigada, Rodrigo, por ajudar a gente aí. Pode voltar, por favor. Então, aqui vamos apresentar a equipe. Então, nós temos a nossa dirigente regional de ensino, da Diretoria de Ensino de Diadema, a professora Liane, e a equipe, que é a Lília, supervisora de ensino do núcleo pedagógico, a Vanessa, nossa diretora, e Camila e eu que estamos hoje aqui nessa apresentação. Estamos aqui com vocês. Pode passar, por favor. Nossa pauta. Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a importância do plano e as estratégias que utilizamos para esse plano. Então, nós vamos conversar o quanto é importante termos um planejamento das aulas que elaboramos. Então, nós vamos conversar sobre isso, nós vamos falar dessa importância. Nós, professores, sempre temos em mente o que vamos trabalhar, como vamos trabalhar e em quanto tempo. Mas só ter em mente não é o suficiente para nós. A gente precisa ter isso bem esquematizado, bem elaborado, até porque o plano ele é um orientador, ele é um guia, né, para nós. Nós temos muitas turmas, nós professores temos muitas turmas, o perfil, né, dos nossos alunos é diferente. Então, nesse plano, além, né, de colocarmos o que vamos ensinar, como, em quanto tempo, ele também nos dá a orientação de o que eu preciso ajustar, se eu preciso ajustar algo, pensando nos alunos daquela turma que eu tenho, se não, né? Então, nós vamos conversar sobre isso, né? O quanto ele é importante, o quanto o plano é importante no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e as estratégias. Quais estratégias eu
posso utilizar, né, para poder desenvolver melhor tudo o que eu coloquei nesse plano, tudo que foi assim pensado, né, para a construção dele. Tá? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, faz parte da nossa pauta. Outro ponto, os principais tópicos do plano, do nosso plano de aula. Existe uma estrutura padrão? Tem uma estrutura padrão, não há. O que há são sugestões, né, de como podemos elaborar um plano, mas não um padrão. Eu tenho que elaborar um plano seguindo toda essa estrutura. Né? Ele tem que ter todos esses tópicos. Não. Né? Temos sugestões e, a partir dessas sugestões, o professor ele cria o seu plano de aula. Ele cria a sua maneira. Isso. Ele abre um leque de opções, né? Abre um leque de opções, exatamente. Vamos falar também sobre avaliação. Aí teve uma pequena discussão, né, entre a Camila e eu, né? A avaliação do plano ou no plano? Né? Então, são dois pontos. A avaliação que a gente coloca ali no nosso plano durante a sua construção, né? Então, como pretendemos realizar a nossa avaliação com aquela turma. E a avaliação que nós professores nos damos ao finalizar a aula, é a aula que planejamos, e a avaliação que a gente recebe, né, do nosso público principal, que é o estudante, os estudantes, né, o retorno que eles nos dão. Então, tudo isso é um processo avaliativo que faz parte também desse plano. Né? Então, a gente tem essa avaliação que consta no plano, né, que nós professores planejamos. Então, como eu pretendo fazer a minha avaliação para aquela ou para aquelas turmas que eu tenho. E como eu, professor, avalio a minha aula e qual o retorno que eu estou recebendo do meu aluno também, que também é a avaliação que ele está dando para mim. Então, nós vamos conversar sobre isso também. E as estratégias do ensino-aprendizagem. É outro ponto que também vamos conversar. E, por fim, a rubrica como ferramenta para avaliação de aprendizagens. Então, todos esses tópicos serão conversados durante esse tempo de ATPC. Próximo. Objetivo. Então, o objetivo que a gente tem hoje, principal, nós vamos conversar sobre o plano de aula, né? As estratégias que eu trabalho para poder desenvolver tudo o que eu pensei, do que eu organizei, esquematizei para a realização de uma quantidade X de aulas. Né? Tá? Então, nós vamos falar, né, da importância, como ele nos orienta, que ele é um orientador, é um guia para a gente, o que a gente pensa, o que pensamos quando estamos construindo um plano, que fatores consideramos na hora de elaborar esse plano. É apenas pensar o que eu vou ensinar e como eu vou ensinar? Não, eu também preciso pensar em quanto tempo eu vou fazer o que eu estou pensando, o que eu estou planejando, e para pensar nesse tempo, até mesmo na gestão dele, eu preciso conhecer o calendário. Vamos falar disso também. O calendário, tem calendário anual,
né, que vem com os principais eventos da minha unidade escolar, e outros que já são assim, que já são inseridos nesse calendário que é algo nacional, os feriados, né, que também é algo que eu preciso considerar quando eu estou elaborando esse plano. Então, as minhas aulas, eu estou planejando uma quantidade X de aulas, né, enquanto eu estou elaborando, escrevendo, né, estruturando o meu plano. Né, fiz ele para uma quantidade X de aulas. Durante esse processo, eu vou ter algum evento na minha unidade escolar que vai comprometer um desses dias, que eu tenho essa aula que eu pretendo executar, ou até mesmo se vai ter algum feriado, alguma emenda, algo do tipo. Então, a gente, né, conhecendo, né, já tendo, já nos apropriando dessas informações, já fica mais fácil fazer esse planejamento. Né? Já é uma etapa que a gente elimina, né? Tendo já esse conhecimento. Que a gente fala que é a dimensão temporal. Né? É a gente poder dimensionar o tempo que eu vou precisar. Tá? É isso mesmo. Então, nós vamos falar então vamos falar como eu já tinha dito, a importância, vamos falar sobre essa parte da dimensão, os pontos, né, que eu preciso considerar, e essa dimensão temporal está entre eles, tá? Vamos falar também um pouco sobre, claro, né, as nossas estratégias, e, né, aqui a gente tem, então, o plano de aula, e para começar, né, toda essa discussão, toda essa conversa, a gente trouxe aqui a estrutura dele. Né? O que nós temos na estrutura, como eu já tinha dito no início, não é um padrão, é sugestão. Né? Então, a partir de sugestões que nós temos, a gente pode partir, né, dessas sugestões para criarmos o nosso guia, né, o nosso orientador, que é esse plano. É isso mesmo. E aí a gente tem, quando a gente vai elaborar um plano, né, a gente precisa ter toda essa esquematização, né, todos esses tópicos, esses pontos, né. Então, primeiro de tudo é o objetivo, né, não dá para elaborar um plano de aula sem ter um objetivo, sem ter um foco, né, porque eu preciso saber todas as etapas do meu plano, de onde eu começo e onde eu preciso chegar, né? O começo, o meio e o fim, né? Então, eu tendo o meu objetivo, eu sei onde eu vou chegar, onde eu quero que o meu aluno chegue, né? Como eu quero que ele chegue, não é? Então, a gente tem, tendo esse objetivo em mente, a gente consegue elaborar um plano de aula mais completo, né? E a partir daí, a gente vai desenvolvendo ele. Então, a gente objetiva, depois a gente vai desenvolvendo, né, o passo a passo que a gente fala, né, e inclui as habilidades, né, a gente inclui as habilidades, as estratégias, as metodologias, né, todas as técnicas, os recursos, os conteúdos. Então, todas as palavrinhas que estão aí precisam estar no plano de aula, né? E, ao final, a avaliação. Então, a avaliação também é fundamental. Ela não pode ficar... eu não posso pensar na avaliação só no final do meu plano. Ela precisa estar inserida ali no meu plano, né? Porque ela faz parte disso tudo. Ela faz parte do começo, do meio e do fim. De onde eu quero que meu aluno chegue, como eu quero que ele chegue, quais habilidades ele precisa atingir, né? Então, a avaliação ela é fundamental aí para o plano de aula. Né? Isso. Lembrando que a avaliação, nós até falamos isso na TPC que nós duas apresentamos, teve uma TPC que nós apresentamos que falamos, né, sobre esse processo de avaliação, que ele acontece em todas as aulas. Né? Então,
No plano de aula, quando a gente elabora, quando nós elaboramos esse plano, pensar nessa avaliação é pensar nela como que ela acontece em todas as aulas. Né? No cotidiano mesmo, é no dia a dia. É na rotina, né? Na rotina. É isso mesmo. Pode passar, por favor. Obrigada. E aí, né, nós temos, como nós já falamos, que o plano ele é um guia, né? Ele é um guia. Isso. E aí o principal é o quê? O objetivo. Né? Então, eu preciso ter em mente qual é o meu objetivo. Então, quais são esses objetivos? Né? Como eles serão atingidos e em quanto tempo? É o que você falou lá na frente. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Como que será esse meu plano de aula? Se eu conseguir delimitar ele, né? Conseguir organizar ele com essas estratégias, com esses objetivos, eu vou ter um plano de aula mais completo, né? Eu vou ter o meu guia mais completo. Exato. É o que nós já tínhamos conversado enquanto estávamos elaborando o material. Né? A Camila e eu estávamos falando sobre isso. Então, o que eu pretendo, né? O que eu pretendo, então, qual é a minha pretensão ali, naquele número de aulas. A gente não tem uma quantidade prevista de aulas, né? Enquanto estamos planejando, organizando o plano, tem uma quantidade prevista de aulas para a gente poder trabalhar tudo o que está ali, tudo o que estamos colocando ali. Né? Então, cada habilidade que colocamos ali para trabalhar e os temas e os assuntos que serão desenvolvidos pensando nessas habilidades, nessa elaboração, a gente pensa nesses objetivos. Então, tudo isso que eu estou criando ali, eu tenho qual pretensão, né? Então, é uma coisa que eu já tinha até falado em uma outra TPC, em outras, que até tem mais que uma, que eu cheguei a falar isso. Onde estou e onde pretendo chegar. Né? Então, quais são as minhas pretensões? Que pretensões eu tenho com a minha turma? Ou com as turmas? Né? É diferente de uma para outra? Né? Como que será como que eu penso que vai ser o desenvolvimento de tudo que eu estou colocando ali para essas minhas turmas? Né? Então, esses objetivos, eles também focam bastante nisso. Tá? E a questão do tempo, né? A questão do tempo que a gente não pode se esquecer. Então, vai ter momentos que eu terei, né? Que a gente também vai falar sobre isso, mas vai ter assim alguns momentos em que eu vou trabalhar determinadas habilidades que serão mais fáceis. Não vai pedir tanto tempo, né? Não vai, vou dizer assim, consumir uma quantidade muito grande de aulas, mas terão outras habilidades que eu vou trabalhar que já vai ter ali um quê a mais, Vão ser né? mais Dificultador, né? Sim. Isso. E aí eu vou precisar ali colocar um tempo maior para a realização de tudo o que eu pretendo. Né? Então, pensar nesse tempo também é pensar nessas questões. Isso mesmo. Pode passar, por favor. E para isso, né? Como a gente já está falando da questão, né? Você comentou a questão do calendário, de ter toda a dimensão temporal, né? Que a gente precisa. Então, Humberto Eco, né? Que escreveu O Nome da Rosa, ele dizia que para ele escrever
os livros dele, né, os textos dele, para ele elaborar, ele precisava delimitar dele. Então, ele precisava ter como se fosse um cabresto mental para que ele não fugisse do foco, né? Para que ele não perdesse o foco. Então, o que ele fazia? Ele ia escrever um conto, então ele delimitava, né? Ele tinha restrições, né? Ele colocava, vai se passar, ele descrevia como iam ser os personagens, primeiro, como que eles iam pensar, se vai passar em tal época, que não ia haver internet na época, para que ele não fugisse do foco, né? E aí ele tinha mais tempo para ele criar. Então, quanto mais ele delimitava os contos dele, os textos dele, ele tinha mais tempo para ele criar dentro desse conto, né? Então, ele falava isso, que era fundamental para ele poder viajar ali, né, no mundo imaginário dos personagens e tal, ele ter essa delimitação, essas restrições para o conto, né? Sim. E se a gente pensar no plano de aula, né, ela tem uma lógica, né, essa questão. O que ele fazia nos contos, a gente também pode fazer no plano de aula, né? Porque a gente pode restringir o plano para que a gente também não se perca no meio do caminho, né? Então, a gente coloca os nossos objetivos e vai ali delimitando de acordo com as aulas, né? Vai domando o nosso plano, né? Disciplinando ele. Disciplinando. Para que a gente não fuja do foco também. E aí chega lá na frente, na avaliação, ela já não está mais contemplando o que eu coloquei lá no começo no meu plano de aula, porque eu fugi, eu me perdi no meio do caminho, né? Por isso que tudo isso que a gente está falando é fundamental, né? Porque a questão do calendário, você tem ali os dias, né? Então você já vai criando estratégias para fazer esse plano, para que ele te ajude, né? Porque a gente tem em mente que um plano vai ter muito tempo, né? A gente toma muito tempo para fazer um plano. Não tem. Né? E aí, conforme a gente vai aprendendo como estruturar esse plano, né? Ele ajuda a gente. No final das contas, ele vai nos ajudar, porque ele vai ser o nosso guia, né? Como você falou, ele vai ser o nosso norte, né? Então é isso. Sim, e aí dá espaço para criatividade. Né? Exato. Quanto mais a gente sabe ali, a gente tem noção do nosso tempo, da quantidade de aula, quais habilidades são mais fáceis, quais são mais difíceis, a gente tem mais espaço para criar, né? Montar jogos, que a gente sabe que toma tempo também. Então, eu sei que tal tarefa, eu vou precisar, isso aqui é legal para eu montar um jogo, para eles vão se divertir mais, vai ser mais dinâmico. Então, eu já tenho ali no meu plano um tempo que eu preciso para criar. Né? Sim. Tem alguns planos de aula que até colocam o objetivo, os objetivos, e aí delimitam também esse objetivo, colocam assim objetivo ou objetivos específicos. Então, eu tenho esse objetivo, né? Eu tenho um objetivo X, e sei que vou precisar aí de um número de aulas bem considerável, né? Uma quantidade de aulas considerável. Então, eu preciso preciso delimitar, porque eu também tenho outros assuntos para trabalhar. Eu tenho outras habilidades que eu gosto, né, que o professor vai desenvolver, pretende desenvolver, e aí acaba colocando aí um objetivo específico, né, para poder delimitar um pouco, né, e separar, né, até de repente separar por, vamos dizer assim, por etapas ou por blocos o que eu vou trabalhar, né, até para não fugir muito do foco. Então você tem um foco, né, quando você vai trabalhar as habilidades essenciais. A gente trabalha com as habilidades essenciais.
E aí tem outras que o professor vai elencar ali, porque ele já percebeu já na sua avaliação que elas também são importantes e são necessárias. Então, ele faz essa delimitação, né, no plano, coloca aí ele tem um objetivo geral, pensando em todas essas habilidades, mas também ele vai, para cada plano que ele elabora, ele vai colocando aí um específico para ele já. Isso daí a gente está contando aqui de alguns que a gente sabe que fazem, né? Uhum. E também já é uma forma da gente, né, dizer que o plano é o professor quem elabora, somos nós que elaboramos. Nós, professores, é que elaboramos da nossa maneira, conforme a necessidade. Né? Isso. Tá? Então, também é uma forma de delimitação. Etapas do plano de aula. Falamos do calendário, né? A importância do calendário, conhecer o calendário para a gente poder. Quando a gente põe. Muitos pesquisadores da área educacional, quando eles citam, né, o planejamento da aula, a criação de um plano de aula, é o primeiro item que eles citam. Você pensar no calendário, sabe? A maioria dá uma importância, um foco bem grande para o calendário. Porque quando a gente não. A gente conhece, todos nós conhecemos, a gente sabe o que vai, os eventos que vão ocorrer na escola, o que nós temos ao longo do ano, em termos assim, nacional, como feriados, por exemplo. Então a gente conhece. Mas quando a gente não se atenta para isso, né, na hora de elaborar o plano, a gente pode acabar ficando comprometido, pode acabar comprometendo o que tinha pensado, o que a gente, né, tinha esquematizado. Né? Isso. Então, pensar nesse calendário é muito importante, né? Para a gente não pular etapas, porque nós professores, a gente sabe exatamente o que tem que trabalhar, como trabalhar, e a gente trabalha muito pensando assim, né, nessas etapas, num passo a passo. E quando isso é quebrado por qualquer motivo, né, a gente acaba ficando com o nosso tempo de trabalho muito comprometido. Isso. Né? E ainda pensando que a gente elabora um plano, a gente constrói um plano pensando em todos os alunos. A gente não faz isso pensando em um aluno, são em todos. Né? E entre todos aqueles alunos, nós temos aqueles alunos que eles vão ter maior, outros vão ter uma facilidade muito grande, né, durante o desenvolvimento do trabalho que o professor, de toda aquela estrutura que o professor planejou, toda a proposta que ele está levando, né, para a sala, para o trabalho com as atividades em sala, mas mas nós teremos aqueles alunos que vão ter um pouco mais de dificuldade, eles terão dificuldades, né? Então, é onde a gente precisa pensar na problematização, né? A problematização. A problematização já encaixa muito bem aqui, Camila, muito bem Sim, lembrado. é verdade. Né? Porque se a gente pensar nessas questões, né, que a gente já falou, das habilidades mais fáceis, das habilidades mais complexas, então eu tenho aí uma problematização que eu preciso resolver, eu tenho um problema, né? Então eu sabendo quais são mais fáceis, quais vão levar mais tempo para eu elaborar, né? Quais a quantidade de aulas que eu vou precisar, mesmo que depois a gente tenha que adaptar, né? Mas eu tenho uma noção geral, eu sei, eu consigo
atingir melhor os meus alunos, eu consigo seguir o meu plano, né? Eu não saio tanto do plano por conta que eu já tenho o calendário, eu já tenho a dimensão temporal, então eu já tenho, né, uma noção melhor de como gerir o tempo, e Isso, aí eu consigo, né, resolver essa questão da problematização. Né? Eu exato. consigo saber quais aulas são mais fáceis, quais são mais difíceis, e aí então eu consigo resolver até mesmo para ter mais tempo para criar, é o que a gente falou, jogos, atividades mais dinâmicas, né? Para que o aluno possa ter ali a mão na massa, né? Que a gente fala. Isso mesmo. Possa ter mais interatividade, né? Dinamismo Isso, você consegue ter mais flexibilidade, né? também, né? Plano de aula. E o ponto de vista dos estudantes. Aqui entra aquela parte da pauta que apresentamos, né? Onde está lá a avaliação do plano. Aí eu falei, né? Do plano ou no plano, né? Ou será que é do plano e no plano, né? São aí duas questões, né? A avaliação que quando estamos elaborando, né, construindo o plano de aula, a gente coloca, né, a avaliação, pensa nessa avaliação, lembrando que ela acontece em todas as aulas, e aquele feedback que o professor recebe, né, ao finalizar a sua aula, né, a entrega que ele recebe, né, do estudante. O estudante, o aluno, ele entrega, né, para o professor como foi aquela aula para ele. Né? Mesmo o aluno que não fala, o aluno que é tímido, ele também acaba entregando até pela sua expressão corporal. Sim. Né? Então, aqui são dois pontos. Então, é aquela avaliação que colocamos no nosso plano, né, pensando em como vamos avaliar, né, como que está a evolução do aprendizado ali dos estudantes daquela turma, o que eu preciso ajustar ou, de repente, adaptar ali no plano para eu atingir meu objetivo, né? Qual é o objetivo que todos nós professores temos? Que o aluno, o quê? Aprenda. Aprenda. Esse é o nosso maior objetivo. Né? Quando isso não está acontecendo da maneira que planejamos, da maneira que estamos planejando, então a gente faz o quê? A gente ajusta para a gente poder atingir esse objetivo, que é o maior de todos que temos. Né? Sim, sim. E aí tem esse ponto aqui, né? Que é ao final, né, dessa aula, de cada aula, como que foi para o aluno, né? Como que ele recebeu todas essas informações, como ele recebeu essa proposta de trabalho, como foi isso para ele, né? Todos nós trazemos conhecimento. A gente não fala muito de conhecimento prévio, todos nós trazemos conhecimento, né? De diversos assuntos, de diversas temáticas. Né? E quando estamos em aula, a gente troca muitas informações, é uma troca de informações aonde as duas partes, né, por muitas vezes, adquirem novos conhecimentos. A Né? gente aprende um com o outro, né? A gente aprende um com o outro, é uma troca. A aula é Isso. uma troca, né? Uma troca constante. E aí são mais dois outros pontos, né? Que é o que o estudante, o aluno pensa, e o que nós, professores, pensamos quando finalizamos aquela aula, como nos sentimos ao Sim. finalizar aquela aula. Então, são aí
Dois pontos importantes. E aí, pelo ponto de vista, né, vamos ver aqui pelo ponto de vista do aluno. Vamos falar um pouco sobre isso, Camila. E pelo ponto de vista do aluno? Isso, Né, o que é isso mesmo. E aí, lembrando dessa questão, né, para que ele possa participar, né, dessas aulas, dar um feedback, né, que a gente fala, foi interessante também você falar do aluno que é mais quietinho, aquele que é mais tímido. Então, para tirar um pouco mais essa timidez dos alunos, né, é interessante também trabalhar com aquelas atividades maker, né, que a gente fala, que é o mão na massa, ele colocar a mão na massa, que aí ele vai se sentindo mais, né, ele vai vendo quais habilidades ele consegue fazer, que às vezes nem ele tinha noção. Né? A gente tem muitos alunos aí que desenham super bem, né? Fazem trabalhos que cantam, que dançam, que tocam, né? Aí envolvendo a arte. Então, é interessante a gente trabalhar com essas atividades mais dinâmicas, né? Para que ele possa criar, ele possa testar, ele possa errar, ele possa consertar, né? E aí é o que você falou, é a questão dos dois pontos. É a gente ter a avaliação do aluno para o professor, né? Olha, eu gostei dessa aula, professor, né? Ela foi mais dinâmica, ela foi mais interativa, né? Eu consegui desenvolver melhor tal habilidade que eu nem sabia que tinha. E também, né, para o professor também avaliar melhor esse aluno, conhecer melhor esse aluno. Então, aí são atividades interessantes porque trabalham os dois pontos mesmo que você falou. Né? É o feedback dos dois lados, porque a interação, né, os dois estão aprendendo aí. Então, tanto o aluno dá esse feedback para o professor das aulas, né, que aí o professor também consegue criar, testar, errar e consertar no plano de aula dele. Isso. Né? E também para o aluno. Conforme ele vai fazendo as atividades, ele vai vendo, né, vai dando autonomia para ele, que é o que a gente sempre fala, né, a questão da autonomia do aluno. E essas atividades maker, né, que a gente fala que é o fazer, né, ali, ele vai dando a ele a autonomia, que é o que a gente pede, né, que é o que a gente preza ali, que a gente quer que o aluno tenha ao final dos estudos, né? Nós até falamos, Camila, que o processo, quando pensamos no processo de avaliação, né, a responsabilidade do avaliar, né, o compromisso do avaliar não é só de nós, professores, é do aluno também. Né? Vai ter aqui uma parte da rubrica, né, como ferramenta de avaliação, que também vamos aqui falar um pouquinho sobre isso, né, que a gente vai ter lá o engajamento parcial, satisfatório, total, né? Então, essa responsabilidade não pode ser atrelada somente ao professor, o aluno também tem que ser responsável pelo seu processo avaliativo, né? Então, o engajamento, a participação dele em sala, né? Passar para ele a responsabilidade. Como foi a sua participação nessa aula? Não foi satisfatória. Não foi satisfatória por quê? Né? Ele precisa perceber por que a participação dele não foi satisfatória. Sim, é onde ele vai dando mais atenção para essa avaliação, né? Ele vai vendo a importância dela. A importância, ele também precisa perceber e entender que ele também tem compromisso, tem compromissos, aliás, né, durante as aulas. O compromisso de participar, o compromisso de ter atenção, o compromisso de conversar, de trocar ideias com os colegas e com o professor. Isso. Né? A proposta que o professor traz para a sala, né, ele precisa dar um retorno, né, de todo esse trabalho para o professor. É isso mesmo. E então ele precisa também estar ali engajado, ele precisa ter essa participação. Né? Então é uma responsabilidade que não cabe somente ao professor, é também dele. Né? Ele não foi tão bem porque ele precisa entender e ele mesmo dizer, não, realmente eu não fui bem, eu assumo, né, e vou participar mais, é importante eu participar mais. E quando o professor traz
propostas diferenciadas, que ele tem lá todo aquele tempo para poder criar, elaborar, trazer, aquilo é uma forma que o professor também tem, nós professores temos, de falar, olha, eu estou trazendo propostas diferentes, um trabalho diferenciado, né, para que a gente possa trocar mais experiência, mais conhecimento, né, para que a gente possa enriquecer mais esse momento. É isso mesmo. Então, o comprometimento também do aluno com isso é muito importante. É fundamental. Fundamental. E aí na frente, né, pode passar, Rodrigo, por favor, a gente vai ter esse modelinho, né, de rubrica, né, pode passar também. Então, para o professor, ó, o que deu certo, o que não deu, a gente pensa isso o tempo todo, não é, Camila? Sim. Ao final de cada aula, o que deu certo, o que não deu, quais os próximos passos. Então, olha só, os dois precisam pensar nisso. Sim. O professor, né, e o aluno. Aluno, é isso mesmo. Pode passar, por favor. Aí a gente falando das estratégias, sim, né, de ensino, que são as técnicas, né? Uhum. É isso mesmo. É a tal da aula expositiva. Aula expositiva, porque a gente gosta muito de falar. A gente gosta muito, muito de falar, né? Se a gente não fala, não parece que é aula, né? Aula expositiva. Não é professor. Sim. As aulas, o estudo de caso, né? As aulas lúdicas, que é o que a gente falou, toma tempo, mas se o professor tiver ali, né, todo o engajamento dele, tiver todo o plano de aula dele, tiver as estratégias ali, né, foi o que a gente já falou antes, então ele tem mais tempo para preparar aulas mais lúdicas, né? Isso. As metodologias ativas, que a gente tem diversas, aí a gente já falou, né? Você falou nas ATPCs já. Sim, vamos ter uma outra ATPC para falar sobre essas metodologias. Isso mesmo. Então, tem uma infinidade de estratégias que a gente pode utilizar, né? E as aulas práticas, né? Essas estratégias, elas trazem para a gente o que, né? O que eu posso, né? Que técnicas eu posso, né, trabalhar para atingir o meu objetivo. Eu não quero que o meu aluno aprenda, não é esse o maior objetivo? Então, quais são as estratégias, né, para o alcance que eu vou utilizar? Isso, para o alcance desse ensino-aprendizagem, para a evolução, né, desse ensino-aprendizagem do meu aluno. É isso mesmo, é o que utilizar. A gente lembra, a gente às vezes, né, na hora de elaborar o plano de aula, a gente pensa entre estratégia e desenvolvimento. Peraí, estratégia é o quê? Desenvolvimento? Então, a estratégia é o quê? O que eu vou utilizar? É a técnica, o recurso, né? O recurso. E o desenvolvimento é o passo a passo, né? O como fazer. Né? Eu tenho essas estratégias, mas como eu vou desenvolvê-las? Como eu vou desenvolver, exatamente. Isso mesmo. Passar, por favor. Próximo, Rodrigo. O nosso tempo está acabando. Não temos mais 1h30. Sim, são apenas 45 minutos. Mas já estamos finalizando, né? Não vamos ultrapassar o tempo, tá? E aí, para a gente fazer aqui um fechamento, nós trouxemos também, a gente até falou hoje, né? Falamos agora há pouco, a avaliação por rubrica. Isso. Né? Que ele deve ser um processo, é importante ele ser um processo contínuo, com foco no desenvolvimento, né, das potencialidades do estudante, desenvolvimento das habilidades dele. Aí a gente tem engajamento parcial, satisfatório, total, tá? Deixamos aqui para vocês o que traz de descritivo em cada um deles, né? Falamos também o quanto é importante, né, não apenas o professor, mas o aluno também ter um compromisso, né, durante as aulas, a sua participação e essa sua avaliação. Tá?
A Próximo, gente por favor, deixou um Rodrigo. modelinho para vocês, né? Deixamos o modelinho, né? Colocamos as carinhas, deixamos as categorias. Lembrando também dos anos iniciais, né? Com a avaliação por rubrica, que é fundamental para eles. Então, eles podem, os alunos pequenininhos, né? Eles gostam de participar também. Então, é legal eles terem essas carinhas e colocar, ó, eu fui bem, não fui bem, né? Sim, exatamente. E, pode passar, por favor. Pode passar, Já estamos por finalizando. A sugestão de plano, né? Nós falamos tanto do plano, a estrutura, deixamos uma sugestão para vocês. Isso. Próximo, por favor, Rodrigo. E as nossas As nossas referências. E encerramos, né, a TPC. Já passamos o tempo um pouquinho. Já estamos nos 45, então nos despedimos de todos vocês, agradecemos a participação e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.